Quando olhamos para trás e procuramos identificar na história os acontecimentos de uma época em que ainda não dominávamos a escrita, nos sentimos um tanto quanto perdidos ou confusos. A pré-história, apesar de esquadrinhada por cientistas especializados como os paleontólogos, ainda constitui um grande mistério para a humanidade. E quanto mais pesquisamos e descobrimos, mais curiosos ficamos. O cinema é uma das melhores formas de percebermos essa enorme sede de conhecimentos que possuímos a respeito da pré-história. Tivemos várias produções de destaque nos anos anteriores revelando essa fixação, essa verdadeira obsessão por dados e informações relevantes acerca desse período. Filmes como Jurassic Park, de Steven Spielberg, ou Dinossauros, produção da Disney, popularizaram os dinos entre a criançada. Fizeram inclusive que se criasse uma enorme diversidade de produtos destinados a atender a demanda e satisfazer a curiosidade dos espectadores mirins. Outras produções como 2001, Uma Odisseia no Espaço, do diretor Stanley Kubrick, que em seus 15 minutos iniciais nos apresenta os hominídeos ou homens pré-históricos, ou A Guerra do Fogo, de Jean-Jacques Arnaud, realizador de O Nome da Rosa e Círculo de Fogo, destinados a um público mais maduro, fizeram também sucesso e captaram espectadores para o assunto. Entretanto, é importante destacar que, como o cinema é uma forma de entretenimento e, consequentemente, dedica-se à diversão de seus frequentadores, os realizadores desses e de outros filmes do gênero não tinham que manter em suas produções total fidelidade aos achados e descobertas das muitas equipes de pesquisadores que estão espalhadas pelo mundo, inclusive no Brasil, com destaque para o trabalho da pesquisadora da Universidade de São Paulo, Nied Guidon, que há anos realiza importantes avanços com a descoberta de pinturas rupestres e fósseis no Nordeste do Brasil. Há, porém, aspectos importantes apresentados nestes filmes e animações, inclusive todas elas primam por tentar apresentar a reprodução mais fidedigna daquilo que acreditamos ter acontecido quando nesse mundo ainda reinavam os enormes dinossauros. É necessário salientar que os diretores e produtores desses filmes normalmente contam com o apoio de equipes de estudiosos e pesquisadores para conseguir dar ao filme o máximo de realismo possível. Temos que nos lembrar que, apesar de todos esses esforços, ao recriarmos uma determinada era ou época histórica, mesmo que a distância de tempo que nos separa não seja das maiores, sofremos a influência do tempo em que vivemos. Por isso, as rainhas e reis de nossos filmes são belos e apresentam uma saúde de ferro. Também por isso, percebemos elementos materiais inseridos em cenas históricas em épocas em que nem haviam sido inventados. Por esse mesmo motivo, alguns de nossos animais pré-históricos são sempre agressivos quando muitas vezes apenas agiam dessa forma quando provocados pela fome ou por seus inimigos naturais. A Era do Gelo apresenta algumas falhas, como todo e qualquer filme que se refere a períodos históricos ou pré-históricos. Apesar disso, diverte as crianças e as instiga a querer saber mais sobre a época em que os dinossauros reinavam em nosso planeta.